Bom, contei pra vocês que hoje a gente ia falar de resveratrol. Quando a gente fala de resveratrol, logo já vem na cabeça assim, a uvinha, a corzinha, né, que tem aquela cor, aquele, né, alimentos que contenham aquela cor. Mas sabe que o resveratrol vai muito além. E Janaína Lira, nossa nutricionista, é quem conta tudo. Bem-vinda mais uma vez. Ai, adorei esse nosso momento. Gostou? Falei pra Glaucia, eu quero fazer a pauta sentadinha com a Jana lá na mesa. Porque é um papo gostoso, porque a gente vai falar de algo que também é muito gostoso. Sim, né? algo que a Carol gosta muito, Pois também estará é. presente nessa pauta. Sem dúvida, sem dúvida. Glaucia, a gente vai... Vamos dar sequência, né? Porque eu acho que ela me deu o comando, foi bem na hora que o meu ponto fez pi, porque tá acabando a bateria, eu conto tudo pro povo. Vamos lá, minha querida, vamos começar então. O que a gente tem que entender sobre resveratrol? Primeiro, o que é resveratrol? Pois é, cuidado. Resveratrol é um composto bioativo da classe dos polifenóis. Mais especificamente da classe do estilbenos. Jana, não resolveu. Vamos lá. As plantas produzem naturalmente o resveratrol. Então, por exemplo, plantas quando são atacadas por fungos, por bactérias, radiação UV. O que isso quer dizer? Lá na plantação, uma plantação orgânica, teremos mais resveratrol do que uma plantação que não é orgânica. Entendi. Por quê? O tipo de pesticida, esse alimento, essa planta vai sofrer menos ataques e com isso vai ter menos composto bioativo. Entendi. Então, o composto bioativo é uma forma de defesa do alimento e quem sai no benefício somos nós que consumimos. Então, toda vez que aquela planta, enfim, aquele alimento, ele precisa lutar para sobreviver, crescer e virar realmente o fruto, e ele não tem nada que ajude a fazer isso, que no caso, como você disse, os pesticidas, né? Ele consegue ter mais essas propriedades. Exato. Isso pensando em resveratrol e todas as outras vitaminas, certo? Perfeito. Ele vai Isso ser um mesmo. alimento mais forte. Isso, mais nutrientes. A gente falou agora, né? Você estava falando da questão do solo pobre, Pois tem é. essa questão. Mas pensando no ataque, então a defesa do alimento, Pra sobreviver. compostos bioativos. Entendi. Então, Nesse caso, os orgânicos, melhor. com certeza. Onde, então, tudo que tá aqui a gente encontra resveratrol. Temos no vinho, nas uvas, principalmente as roxas mais avermelhadas. Tá. Açaí, que a gente sempre esquece, né? Pois Fala é. assim muito do mirtilo, mas o açaí é nosso. Açaí também tem, e amora. Então, amendoim tem também, cacau também tem, então aquele Jura? chocolate mais amargo. Não é tão falado, né? A gente Tá. foca mais nesses arroxeados que a gente fala. E o resveratrol, Jana, assim, a gente sempre escuta falar que é como se fosse uma fórmula aí de rejuvenescimento ou anti-envelhecimento. Perfeito. Por quê? Resveratrol é maravilhoso, gente. Ele combate os radicais livres. Então, vamos pensar em longevidade. Conforme nós vamos envelhecendo, temos a maior produção de radicais livres e o resveratrol combate os radicais livres. Então, a gente usa ele, por exemplo, para prevenção de doenças, por exemplo, saúde cardiovascular, questão dos vasos que vão envelhecendo, a gente tem essa questão da produção dos radicais livres, também na parte estética. Pele. Verdade. Né? A gente fala muito, quando a gente fala de pele, sempre se fala dos radicais livres, dos procedimentos estéticos, né? Como bloquear. Então, ele ativa também, ele age nessa via, combatendo os radicais livres. Então, ele é muito importante para a prevenção do envelhecimento, né? Sabemos que vamos envelhecer, não é mesmo? Sem dúvida. Mas envelhecer da melhor forma, com saúde, né? Mas para a gente garantir essa absorção e até a quantidade necessária todo dia, a gente precisa suplementar? Ou hoje, se a gente tiver uma alimentação variada, pensando nesses elementos, dá conta do recado, Jana? Não dá conta do recado ainda, gente. É. É necessária uma suplementação. Tem muitos estudos, ainda está saindo muita coisa. As doses nos estudos são altas, mas a maioria dos estudos são feitos em animais ou in vitro. Então, ainda não dá para a gente ajustar para as pessoas, né? Pode ser uma dose muito alta, os efeitos colaterais que isso pode ter. Na alimentação a gente consegue sim. Então, por exemplo, tem uma melhor absorção com fonte de gordura. Entendi. E, por exemplo, vai fazer um suco de uva. Se você fizer o suco de uva e você coar, você vai perder, porque a maior propriedade está na casca da uva. E é por isso que o vinho tem bastante Exato. que falam. Por exemplo, em 240 ml de vinho, nós temos 640 microgramas de resveratrol. Para a mulher, a indicação é de meia dose a uma dose. Certo. Então, seria até esses 240. Para o homem, pode ser de uma dose, que é esse 240, até duas. Então, ele pode consumir até 1.200, se a Nutri não é boa de conta de cabeça. Tá. 1.200 e pouquinho Miligramas. ali. Microgramas. Microgramas. No vinho é micro. Do resveratrol. Do resveratrol.
Olha que interessante, então. Eu acho que eu garanto com uma Carol, tacinha, com certeza, garantindo o meu garante a tacinha resveratrol. Mas, Jana, assim, você citou dos radicais livres. É importante, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque dificilmente rola um assunto que a gente coloca a questão dos radicais livres presentes, né, até na nossa pauta. E, até assim, respirando, a gente produz radical livre, né? Corrida. Não, o esporte é muito criticado nessa questão da produção de radicais livres. Pois é. Atletas de alta performance, a gente precisa ter uma atenção na produção de radicais livres. Poluição, produção de radicais livres. Então, assim, é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Está sempre aqui. A todo tempo a gente está nesse processo, né, de oxidar. E a gente precisa ter ferramentas, nutrientes, antioxidantes para ajudar o corpo a combater esse processo de envelhecimento e esse combate aí com os radicais livres. E aí a gente só garante com resveratrol. Ou qual outros elementos, vitaminas que também combatem, vários, que a gente pode Carol. juntar? Cúrcuma é um que a gente fala muito também, Tá. né? Esses anti-inflamatórios, antioxidantes, a gente fala muito. Mas é importante falar ômega 3, também ajuda nesse processo de inflamação. Tá. Mas é importante falar que não é só o suplemento, tem todo um estilo de vida. Sem Então, como dúvida. que tá a alimentação? Não adianta, dependendo da alimentação que você está tendo, você vai consumir um suplemento, você investe em suplemento, você está jogando dinheiro fora. Isso acontece muito hoje em dia no consultório. Às vezes o paciente chega e eles falam assim, eu quero a suplementação. Como ajustar a alimentação? Eu não vou fazer, eu não vou seguir. E aí eu falo, Não vai adiantar nada. não vai adiantar. Por exemplo, multivitamínicos, muitas vezes é só o xixi sair colorido, eu falo, porque Então, o corpo não está preparado para absorver. Como que está o funcionamento desse intestino? Como que está essa microbiota? Está absorvendo? Não está? Como estão a saúde desses enterócitos? Então isso é muito importante a gente olhar, né? Entendi. O paciente como um todo e ver os pilares. Então eu falo, nutricionista, esse é meu lema. A gente trabalha com alimento, então o primeiro passo é a alimentação. Jana, vamos suplementar? Vamos tentar primeiro com a alimentação? Entendi. E aí, no segundo momento, você suplementa. Tá certo. Vou colocar a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, aproveitem. A cranberry também, né, Fonte? Não muito, Não tem muito? Não. Ai, gostante de cranberry. Ó, pergunta dele. Ruvão, um beijo pra você. Qual é a diferença de resveratrol e transresveratrol? E por quanto tempo devo tomar pra sentir a diferença na minha pele? Ótima pergunta. Quando a gente fala de suplementação, nós temos fórmulas fórmulas químicas. Tá. E aí a gente tem que ver qual que é a fórmula mais biodisponível. O que isso quer Entendi. dizer? O que o nosso corpo vai absorver melhor. Tá. Então, o transresveratrol para suplementação é melhor do que o resveratrol. Então a gente tem uma melhor biodisponibilidade. Então é como se o corpo aceitasse melhor, ele absorve melhor, então para os ajustes de recomendação é melhor. É igual, por exemplo, ferro quelado? Perfeito. Enfim, Bisglicinato, tem os tipos de tem ferro. os tipos, Tem. porque aí sim a gente garante uma melhor Perfeito, absorção. é isso mesmo. Olha que interessante, gente. Então tem que prestar atenção nisso. E sobre a pele, né? É. Que ele falou. Depende de como tá a sua pele e a saúde no geral. Porque assim, a gente falou aqui dessa questão, mas vamos pensar na sua saúde cardiovascular, como que tá o seu colesterol, na saúde como um todo, porque ele é também anti-inflamatório. Então precisaria ser algo mais específico, saber como está a sua história, seu estilo de vida, sua alimentação, se treina, não treina, qual a frequência de treino, para ajustar a dose certinho para você e até o tempo que pode consumir. Mas o resveratrol é o queridinho de dermatologistas, Amam, né? elas amam. Elas amam. Eles com resveratrol com colágeno é o combo perfeito, né? Como perfeito. Tá aí. Tem mais perguntinha pra Jana, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Joyce. Um beijo pra você. Qual o efeito do resveratrol para quem tem endometriose? Estamos no março amarelo, então falamos há pouco, né, Jana? Joyce, ótima pergunta. Ajuda muito, né, no processo da inflamação. A endometriose é uma doença inflamatória, então causa muita dor. Então, o resveratrol ajuda nessa questão da dor, de diminuir essa dor, diminuir essa inflamação. Mas também lembrando, né, quando a gente fala de uma paciente com endometriose, tem toda uma investigação envolvida da saúde intestinal, da alimentação, se tem algum alérgeno ou não. Então, tudo isso precisa ser associado. Porque se ela tem algum tipo de alergia ou sensibilidade alimentar, isso pode piorar o quadro dela. Porque aumenta o processo inflamatório. Mas ele também é bem-vindo. E como um todo, quando a gente fala de uma alimentação anti-inflamatória, tem que ter resveratrol. Sim. Né? Frutas, legumes, verduras, fibra, né? Saúde intestinal. Eu sempre bato na tecla da saúde intestinal, gente, porque eu falo que a gente é o que a gente absorve. Então, dependendo de como tá esse intestino, se tá ali um concreto, não tá absorvendo nada. Essa frase não é boa adianta. mesmo. Não é o que a gente come apenas, É é o que a gente absorve, Exato, porque de repente não vai ser Eu suficiente, falo, né? ir ao banheiro
é o mínimo que o nosso intestino tem que fazer. Tá certo. Tem muitas coisas que ele faz ali e às vezes a gente esquece, sabe? A gente não dá muita atenção para passar batido. E olha, gente, essa questão que a gente comentou até dos radicais livres, o tempo todo a gente está produzindo. Então, quem faz uma atividade física mais intensa produz mais ainda. Se a gente não tiver uma concentração adequada, esse radical livre, ele vai somando ali, pode trazer problemas no futuro, né? Pode. É aquela linha tênue, né? Do remédio e do veneno. Do veneno. Que é a dose. É a dose. Então, precisa, assim, quando a gente trabalha com atleta de alta performance, a gente precisa desses cuidados. Porque o atleta de alta performance, nem sempre ele é saudável. É verdade. Então, por exemplo, um atleta de Olimpíada, o foco dele é lá a medalha. Quantas horas ele treina por dia? Então, a gente precisa de todo esse cuidado da alimentação, do ajuste da suplementação, para que ele tenha saúde, né? A Olimpíada é a cada 4 anos. Como é que ele vive nesse período? E é uma carreira curta, né? Então a gente precisa pensar na saúde, como vai ficar a saúde cardiovascular dele depois, processo inflamatório, ganho de peso. Quantos atletas depois que param ganham peso? Também podem ganhar peso. A Carol gosta desse assunto. Resveratrol também é bom para SOP, resistência à insulina. Quem tem síndrome do ovário policístico? Olha que bom. Diabetes, então essa via da insulina, resposta da glicose também é uma ótima dica. Acrescentar o resveratrol como suplementação e na alimentação. Claro, na alimentação, alguns detalhes, né? Uva é uma fruta de alto índice glicêmico. Então, para um paciente diabético, um paciente com SOP, a gente tem que ter essa atenção. E aí eu falo que a gente modular o consumo desse carboidrato, né? Com o que a gente vai colocar para evitar ali os picos. Os picos. Estão perguntando, Jana, tá pronta? Vamos colocar na tela então, olha lá. Exatamente sobre a uvinha. Uva é gostoso, né? Um beijo pra Ju, ó. Quantas uvas posso comer por dia? Júlia, essa é uma dúvida que sempre aparece no consultório. Morango, você pode dar 10 morangos. 10 morangos. Essa é a minha conta do morango. Não é? 10 e chega próximo ali de uma banana. Olha só, 10 morangos por uma banana. A uva a gente já não pode tanto. Então eu falo para o paciente, umas 4, 5. Jana, mas aí não mata minha fome. Aí não dá para ser aquela refeição, né? Então às vezes você precisa ajustar. Colocar ali um mix de oleaginosas, ou fazer uma geleinha, ou então fazer um pudim de chia. E coloca ali a uvinha, ou então o iogurte com a chia e a uva. Então, complementar mais essa refeição para que você tenha mais saciedade. Mas entre 4 e 5 vai até 6, dependendo do caso do paciente, da quantidade de carboidrato que ele pode consumir ao longo do dia. E tem uvas que são mais docinhas do que outras, né? Essa daqui, eu acho ela menos doce do que aquela pequenininha, a Rubi. Isso, essa a Rubi é mais parece até doce. um melzinho, né? Parece melzinho. É boa. E é essa que a gente come assim, feito pipoquinha. Porque ela é pequenininha, você quer comer mais, então tem que tomar mais cuidado, Tem que tomar cuidado. Tem perguntinha, olha lá. Obrigada, Débora, um beijo. Gosto muito de um doce à noite. Qual dica você dá para comer com morango? Uau! Creminho com whey. Né? Porque a gente tem que dar uma modulada ali. Ou às vezes fazer uma vitamina com uma bebida vegetal, porque aí vai ter o carboidrato, uma gordura. E aí coloca uma dose de proteína. Então pode ser um whey protein, uma proteína vegetal, ou então até uma proteína do colágeno. Pode ser uma boa. Gosto muito de colocar, às vezes, como ceia, um moranguinho, mas sempre associado com mais alguma coisa para dar saciedade, senão você vai dormir com sono. Mais uma dica para ceia, nem tem a ver com a pauta, abacate. É gordura e ajuda na produção de melatonina, então te ajuda na qualidade do sono e também ajuda no GH, que é um hormônio do crescimento, mas para nós que já crescemos, auxilia no processo de emagrecimento. É verdade. E é muito bom, né? Guacamole, que eu não gosto dele na versão natural, eu gosto de guacamole. Ai, maravilhoso, Guacamole Carol. é meu favorito. Nossa, que coisa boa. Dá tempo de mais uma, temos um minutinho, Jana, olha lá. Obrigada, Lu, beijo pra você. Óleo de semente de uva tem uma boa quantidade de resveratrol? Boa pergunta. Não. O resveratrol tem mais na questão da casca. Então vinho, suco de uva e a própria uvinha. Comer com a casca. Comer com a casca. Higienizar bem, ou tem a questão do orgânico que você deu como dica também. Isso, né? Mas também higieniza, mas comer com a casquinha. Melhor do que o óleo de semente. Glaucia disse que dá tempo. Perguntinha rápida na tela. 50 segundos. A gente adora. Meire, obrigada, beijo. Posso tomar 100 miligramas de resveratrol em cápsula?
Depende do seu objetivo, depende do que seu médico orientou, do que seu nutricionista orientou. Não dá assim pra gente falar, vamos, né? Senão o pessoal sai todo mundo comprando já a cápsula. Então, depende se estiver de acordo com a sua necessidade. Pode ser que sim, mas como eu não sei, não dá pra gente falar ao certo. Então, procure um profissional pra você ter uma orientação individualizada. Tá certo, maravilhosa. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada a Vai lá vocês. na rede pra seguir essa maravilhosa mamãe agora. Eu tô com saudade dessa boneca. @nutri.Janaína Lira, @nutri.Janaína Lira, já encontra o trabalho dela. Obrigada, beijo Obrigada na a família você. toda, adorei Pra te sua ver. família linda também. A gente volta amanhã ao vivo, 1h da tarde. Fica com Mulheres.